Todos, queremos hoje seguir o nosso estudo na carta de Hebreus e hoje vamos começar a estudar Hebreus capítulo 11, do 1 ao 7, versículo 1 até o versículo 7. E hoje nós vamos falar de fé. Eu vou ler a minha versão, o texto da minha Bíblia, você pode acompanhar na sua e na sua casa e depois vamos estar comentando um pouco a respeito desses 7 versículos. Diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte, mas foi achado porque Deus... Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Até aqui o nosso texto hoje, e nós vamos falar então sobre fé. E a fé diz no versículo 1 que é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda não se veem. A fé não é algo palpável, não é algo visível, né? A fé não pode ser medida. Por que eu digo isso? Tem pessoas que querem medir a fé, a minha e a tua fé. E quando alguma coisa dá errada, dizem que foi falta de fé. Mas como que se mede a fé? A fé é certeza e convicção. Certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Então a fé não se pode medir. Eu não posso medir a fé de uma pessoa. E também não é porque a pessoa está sempre vindo na igreja, toda a programação da igreja ela está aqui junto. Quando o pastor pede para orar, é a primeira a orar, levantar a mão, a contribuir com alguma coisa, não é por isso que ela é uma pessoa com muita fé ou com bastante fé. Então a gente tem que ter cuidado com os pré-julgamentos, né? Porque a fé não se pode medir. O único que pode medir a fé é Deus, aquele que sonda o nosso coração e o nosso entendimento. A fé também é uma atitude. E nós vamos ver agora aqui no versículo 2 em diante, o autor começa a falar dos testemunhos dos antigos, daqueles que já morreram, que já passaram e que ficou o testemunho registrado na palavra de Deus. E a gente vai ver que todos eles foram pessoas de atitudes, e a sua atitude comprovou e demonstrou a sua fé. E versículo 3, ele vai dar o primeiro exemplo, que é, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então, primeiro exemplo de fé aqui é a criação do mundo. O autor coloca a criação do mundo. É pela fé que cremos que Deus formou o mundo. E aqui diz que o visível veio a existir
por aquilo que não se existia, pelo invisível, pela palavra de Deus. E Deus também é um ser que é espírito, ele também não pode ser visto, né? Nós não podemos ver Deus. Deus é espírito e é pela fé que nós podemos ver a Deus. Também eu queria salientar aqui que para crer em Deus é preciso ter fé. Se você não tem fé, você não vai conseguir crer em Deus. A fé é uma certeza que tira toda dúvida. Então, se você tem dúvida, é porque você ainda não tem totalmente fé. A fé não deixa margem para a dúvida. Só que tem um detalhe: todos têm fé. Todas as pessoas têm fé, fé em alguma coisa. Tem pessoas que têm fé em Deus, tem pessoas que têm fé em outros deuses, tem pessoas que têm fé em si mesmo. Todos têm fé em alguma coisa. O problema é que nem todos creem ou colocam a sua fé nas coisas corretas. Precisa ter mais fé, por exemplo, para crer que o mundo foi formado, falando de criação, né, como nós estamos falando aqui no contexto. Precisa mais fé para mim crer que o mundo foi gerado de uma explosão, o famoso Big Bang, né, do que pelas mãos de Deus. É preciso mais fé para crer que o ser humano evoluiu de um macaco que um dia pensou, não, eu não quero mais ser macaco, eu quero ser gente, e aí ele se tornou homem, ser humano. Precisa mais fé para crer nisso do que para crer que Deus formou o homem, o ser humano. Então alguém ou alguma coisa sempre vai estar presente na fé das pessoas, né? A crer em algo, né? Nós precisamos crer em algo, mas nós precisamos crer naquilo que é de fato correto. Não adianta a gente colocar a nossa fé no que não é correto, né? No que é errado, né? Então nós precisamos crer em Deus e que Deus formou o mundo. E aqui está o primeiro exemplo, então, no versículo 3. No versículo 4, nós vemos o segundo exemplo que o autor de Hebreus vai falar. E vai dizer: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. E aqui nós vemos que pela fé, então Abel ofereceu o sacrifício mais excelente do que Caim, do que o seu irmão. Ele obteve o testemunho de ser justo, teve a aprovação de Deus de sua oferta. E nós sabemos da história que Abel teve essa aprovação, Caim não teve, e ele sentiu ódio do seu irmão no seu coração e acabou então cometendo o primeiro assassinato da história da humanidade. Ele acaba matando o irmão. E aqui diz no finalzinho do versículo 4 que por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. E o que quer dizer isso? Nós temos que ir para Gênesis 4, versículo 10. Versículo 9 e 10. Vai dizer assim, no versículo 9. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou o guardador do meu irmão? E agora vem o versículo 10 que diz: e o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E por isso então que o autor de Hebreus diz que pela fé até depois de morto, então Abel clama a Deus, né? Fala, porque o sangue dele está clamando por justiça a Deus, a sua morte clama e pede por justiça, ok? Voltando para o nosso texto, no versículo 5 nós temos o terceiro exemplo de fé, e agora vai falar sobre Enoque. E diz assim: pela fé Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado.
pois antes de ser levado obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Enoque ele foi levado por Deus sem passar pela morte. Ele agradou a Deus. E nós temos que ver a história de Enoque lá em Gênesis 5, 21 a 24. Nós não temos muito relato na Bíblia sobre Enoque. Nós temos apenas esses versículos que diz o seguinte, Gênesis 5, 21 a 24. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Enoque andou com Deus, e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Um camarada jovem, né? Apenas 365 anos. Versículo 24. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. E este é o relato que nós temos de Enoque. Enoque foi um homem que andou com Deus. E por isso, então, Deus o levou para si. E no versículo 6, voltando para Hebreus 11, no versículo 6, continuando no mesmo tema da fé, ele vai dizer que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Para se aproximar de Deus, é preciso crer que Ele existe. E crer que Ele recompensa os que o buscam, o texto está falando. E Enoque, ele não só se aproximou de Deus, como também ele andou com Deus, o texto falou, né? Como você está em relação a Deus? Essa é a pergunta. Como você está em relação a Deus? Você crê em Deus? Você é próximo de Deus ou vive distante de Deus? Você anda com Deus? Talvez a pergunta correta para mim fazer a você é: você quer andar com Deus? Depende de você. Use a fé que você tem. Quarto exemplo, versículo 7. Noé. Vai dizer que pela fé Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé teve fé em Deus. E Gênesis 6, 9 vai falar que Noé era um homem justo. Gênesis 6, 9 vai dizer: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Noé, juntamente com sua família, ele levou cerca de 100 anos construindo a arca para salvar a sua família, os animais, do dilúvio, né? Cumprindo a ordem de Deus. 100 anos construindo uma arca num deserto, terras áridas. E alguns teólogos dizem que até Noé ainda não havia chovido na terra, né? Baseando-se no texto de Gênesis 2, 5 e 6, que vai falar que apenas uma neblina subia à noite e regava a terra. Baseado nesse texto, então, alguns discordam, alguns concordam, mas independente disso, a fé de Noé levou ele a construir uma arca. Porque Deus havia colocado no coração dele esse plano, esse projeto, e ele, pela fé, ele teve que crer durante 100 anos que um dia iria chover de uma forma que iria inundar todo o mundo. E assim, então, ele fez e salvou a sua família. Pergunto para você, quanta fé você tem? Hebreus 10, 38, nós estudamos quarta passada, e vai falar em Abacuque 2, 3, 4 também.
o justo viverá pela fé. A conclusão que eu chego no estudo de hoje é que precisamos exercitar a nossa fé, usando esses exemplos bíblicos, para que possamos viver pela fé, se aproximar de Deus, ser homens, mulheres que andam com Deus. E assim também deixar o nosso testemunho, o nosso legado para as pessoas que vão vir após nós, né? Que Deus nos abençoe e nos ajude a exercitar a nossa fé e colocar ela no lugar correto, que é em Deus, que é em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.